Então eu vou pegar o humano, aqui ó, human, de ID 1. Olha só, eu tenho aqui o humano, que ele tem aqui um campo pets, mas por padrão, os pets desse humano não são carregados automaticamente. A gente sempre pode ter uma função do Hippo aqui, que é o Hippo.preload, e com esse Hippo.preload eu falo assim, Hippo, através desse dado, carregue esses que são filhos também. O Hippo.preload espera uma lista, então é pets. Agora sim, ó, eu carreguei o humano com uma lista de pets. No caso, esse humano só tem um pet aqui, tá? Fala Dev! Bem-vindos a mais um vídeo do Code Drops do universo de Elixir aqui no canal da Rocket City. Eu sou Rafa Camarda e no vídeo de hoje a gente vai ter uma aula básica para entender como funciona um banco de dados no Elixir quando a gente quer trabalhar com banco de dados com ele num projeto Elixir, num projeto Phoenix e conhecer a lib, talvez mais famosa e uma das únicas para trabalhar com banco de dados no Elixir, que é a lib Ecto. Você vai ver todo o poder do Ecto e tentar não, né? Deixa eu me corrigir aqui, até gaguejei. A gente não vai tentar, a gente vai entender, aí sim, como funciona o Ecto, como funciona todas as camadas que a gente precisa construir para interagir com o banco de dados. E depois do vídeo de hoje, você vai estar aí tranquilo para trabalhar com banco de dados com Elixir e começar a caminhar com o Ecto e começar a entender todas as camadas, tá? Então, essa é a intenção do vídeo de hoje. Bora então direto para o código. Essa aqui vai ser a aplicação que a gente vai tentar criar, pelo menos criar o banco de dados e entender como a gente poderia inserir, deletar e fazer coisas aqui nesse banco de dados. Eu chamei a aplicação de Petex, né? Que vai ser basicamente uma aplicação para gerenciar pets, onde a gente vai cadastrar um humano. O humano tem ID, idade, CPF, e-mail, nome e pets, né? Ele pode ter vários pets. E a gente vai ter uma entidade também no nosso banco de dados que vai ser o próprio pet, que vai ser o ID, que ele vai ter o ID, o nome, um tipo, né? Um tipo, por exemplo, se ele é um gato, se ele é um cachorro, se ele é um pássaro, e a idade também do pet. Apenas dados fictícios para a gente conseguir entender como trabalhar com o banco de dados e criar a nossa aplicação aqui, o Petex, e interagir com essa estrutura simples de banco de dados, mas que já vai te dar uma boa base para daí você conseguir avançar, conseguir ler a documentação do Ecto e não ficar tão perdido, mas começar a entender todas as camadas, tudo bem? O interessante então desse vídeo é a gente conseguir, como eu já mostrei um vídeo como gerar migrations, esquemas, etc. para a galera que já manja todas essas camadas aqui, agora esse vídeo é para você que não entende o que é uma migration, que não entende o que é um esquema, que não entende o que é um change set do Ecto, entender de uma vez por todas cada uma dessas camadas e não ficar mais dúvida, tudo bem? Então a gente deixa essa janela aqui que ela vai ser a nossa referência, mas agora a gente vai ir ao terminal. Eu vou criar uma aplicação Phoenix porque ela já vem com o Ecto pré-configurado, prontinho para trabalhar e tudo mais. Mas esse código poderia ter sido feito numa aplicação Elixir por padrão também, só que vai ser exigido de você mais configuração do zero aí para deixar o Ecto funcionando e interagindo com o banco de dados. No caso, então, eu vou dar um mix phx.new, que é um mix Phoenix New, é um novo projeto Phoenix. A gente vai dizer o nome da nossa aplicação, que eu vou chamar de Petex. Vou digitar aqui um ---- no HTML, porque a gente não está interessado em nada de HTML ser gerado. E vou dar também um ---- no Webpack, já que a gente não vai ter um front-end. Na verdade, nem a API a gente vai chegar a construir nesse vídeo. Futuramente eu vou trazer um outro vídeo com a API, a gente pode até usar esse mesmo projeto como base para você criar a sua API, as suas rotas do zero também, entender todas as camadas do outro lado, mas primeiro vamos entender o banco de dados aqui, criando a nossa aplicação. Então, se eu der Enter aqui, já vai criar a aplicação. O que eu digitei errado? Não é Mix Phoenix New? Então, vamos ver aqui, ó, Mix -- help. O que eu fiz de errado? Se eu não me engano, é Mix phx.new mesmo. Ó, vamos tentar de novo. Não era assim? Eu atualizei o meu Elixir, então pode ser que eu não tenha o Phoenix, que é o nosso framework web aqui no caso do Elixir. Eu, de novo, estou usando ele para ter o banco de dados já prontinho, pronto para a gente usar. Mas vamos tentar instalar ele aqui de novo. Ó. Até fui lá na documentação e peguei o comando pronto de novo. Para a gente instalar o Phoenix, que é o mixarchive.install hex phoenix new. Então vamos instalar o Phoenix de novo. E até fica esse bônus para você aí de ver como a gente instala o Phoenix. Então a gente pode dar o yes aqui também.
Beleza, o Phoenix está instalado, agora sim eu devo conseguir executar o Mix Phoenix New PTX no HTML no Webpack. Agora sim, projeto gerado, ele vai baixar as dependências também. Beleza, agora o projeto foi gerado, a gente pode abrir o nosso VS Code. Opa, tem que entrar no diretório do projeto primeiro, né? Então vamos entrar aqui no PTX e agora sim a gente pode abrir o VS Code dentro do nosso projeto. Para que o Ecto funcione, eu já vou até me adiantar aqui, por padrão, uma aplicação Phoenix, ela trabalha com o Postgres, tá? O Postgres SQL. Se você quer trabalhar com MySQL, você vai ter que fazer algumas modificações nas suas libs, na sua lib, porque a gente vem aqui ó, com o Postgres aqui configurado por default, que é a lib, o driver para a gente trabalhar com Postgres SQL. Se você quer o MySQL, você vai ter que mudar e vai ter que ir na documentação do Ecto ler como você pode fazer isso, tá? Mas o mais importante, tendo o Postgres instalado, você vai ter que vir aqui no arquivo config, não, no arquivo config não, no arquivo config.dev, aqui ó, está a configuração de acesso do banco de dados. Normalmente esse aqui é o padrão, username Postgres, password Postgres, e nem tem uma configuração de porta aqui porque o Ecto vai tentar utilizar a porta padrão do Postgres. Caso você utilize outro username, outro password ou outra porta, você teria que digitar aqui também port e colocar aqui o número da porta, tá? Mas eu já vou, na minha máquina já está configurado todo o padrão aqui, que é usar o username Postgres e o password Postgres aqui também. E aqui, esse arquivo de configuração, ele vem escopado por ambiente. Então se a gente tem o dev.ex, é para o ambiente de desenvolvimento. E eu tenho um arquivo aqui, ó, prod.secret, que teria a URL, que ele leria, na verdade, da variável de ambiente aqui, database URL, todos aqueles dados, de qual é o usuário, de qual é o password, de qual é o host, tá? De qual é a porta, né, no caso. Então, você teria que configurar aqui também o nome da sua variável de ambiente ou utilizar essa própria variável de ambiente para utilizar em produção também, tá? Mas aqui, como eu disse, se você utiliza o Postgres e usa a configuração default, provavelmente isso aqui já vai funcionar. Como a gente sabe que está funcionando? A gente tem que dar o comando mixecto.setup e quando a gente der Enter, a gente tem que ver uma mensagem que o banco de dados foi criado para a gente. E como aqui na configuração ó, tem o nome do banco de dados, ó, database PTX.dev, ele vai criar um banco de dados com esse nome, PTX_dev. Tá? Então vamos dar um Enter aqui. Ó, ele vai compilar a nossa aplicação pela primeira vez. E ele falou aqui, ó, o banco de dados para PTX Repo foi criado, então, ou seja, nossa configuração de banco default está funcionando, o nosso código vai ser capaz de se comunicar com o banco de dados perfeitamente, tudo bem? Então, agora a gente pode começar a ir direto para a lógica e começar a fazer o que realmente é necessário para a gente. Primeira coisa que a gente vai fazer é começar criando a tabela humano aqui, né? A gente vai ter um humano com essas características e a gente precisa criar essa tabela lá dentro do nosso banco de dados para inserir todos esses dados no nosso armazenamento físico permanente. Para isso, para a gente criar essa tabela lá no banco de dados, que futuramente a gente vai povoar essa tabela, a gente precisa de uma migration. O que é uma migration? Uma migration é um arquivo lógico que vai dizer, através de código de configuração, de como uma tabela no banco vai ser criada e o que ela espera, tudo bem? Para gerar uma migration, no terminal, você vai executar o comando mixecto.gen.migration e o nome da sua migration. Então, no caso, eu vou criar, por exemplo, uma migration chamada create human, eu vou pôr no plural aqui, né? Humans, e-mail juntos, tá? Mas como eu quero uma validação única só para o CPF, e eu poderia ter também uma validação única só para o e-mail, eu vou criar separado aqui cada um dos índices. Tudo bem? Então, é assim que a gente cria uma migration. De volta ao meu terminal, se eu fizer mixecto.migrate, esse comando já vai ir lá no nosso banco de dados. Olha, e ele já criou no nosso banco de dados essa tabela e criou também os dois indexes para essa tabela para manter o CPF e o e-mail único e o banco não aceitar esses valores repetidos. Essa tabela já existe agora no meu banco de dados. Isso quer dizer que eu estou pronto para começar a inserir dados? Já posso inserir dados? Não. Para inserir dados a gente precisa de mais uma camada que é o nosso esquema que utiliza chainsets, que eu sei que é várias palavrinhas gregas, mas a gente vai entender todos eles a partir de agora.
Então o que a gente vai fazer agora? Podemos fechar a migration, podemos fechar esse dev aqui. E só para você entender um pouco como funciona a divisão de repositórios aqui de um projeto Phoenix, dentro da pasta lib, eu vou ter o nome do projeto e o nome do projeto _web. Aqui em web é tudo que concerne a web propriamente dita, então vai ter nossos controllers, nossas views, o arquivo de rotas, tá? O arquivo de configuração para endpoint, arquivo de configuração para telemetria, né, que é para a gente ver acompanhar a saúde da nossa aplicação. E aqui dentro de PTEX, que é o sem o web, sem o _web, é onde fica toda a nossa lógica de negócio. Então é aqui que a gente vai interagir com o banco de dados e é por aqui que a gente vai trabalhar, tudo bem? Então eu vou criar um novo arquivo aqui, chamado human.ex, e esse arquivo vai ser o responsável por ele sim validar parâmetros que a gente venha a receber futuramente, verificar se esses parâmetros são válidos, para através desses parâmetros parseados e validados, aí sim eu inseri dados no meu banco. De dados, ficou meio redundante, né? Mas tudo bem. Então agora a gente vai ter um def module ptex.human e agora, como a gente vai estar interagindo com o Ecto, com o banco de dados, sempre você vai precisar fazer um use ecto.schema, também um import ecto.changeset. Tudo bem? Isso aqui, prioritariamente, já é suficiente para a gente trabalhar aqui com o nosso banco de dados. Tudo bem? Agora, a gente começa aqui criando o que a gente chama de esquema. O que é o esquema? O esquema vai ser o responsável por mapear parâmetros com as colunas do banco de dados. Ele vai fazer um meio de campo. Se eu recebo um map com os parâmetros, o esquema lê esse map, ele vai identificar cada parâmetro desse map, que é equivalente a qual coluna do banco de dados, e fazer esse meio campo aí para inserir no banco de dados, tá? Então, a gente vai criar agora um esquema com o nome da tabela, é sempre entre aspas aqui, e o nome da tabela, então humans, vou pôr um do e um end, e agora todas as colunas que a gente tinha no nosso esquema, que a gente tinha na nossa migration, a gente vai ter aqui no esquema também. Então eu vou abrir até aqui, ó, a nossa migration, e todas essas colunas eu vou ter aqui no meu esquema. Eu poderia até copiar, só que ao invés desse add, aqui no esquema vai ser um field, tá? Que é um campo. Então eu vou ter um field, vou ter um field, vou ter um field, vou ter um field, tá? E vamos tirar esses parênteses aqui também. Inclusive os timestamps eu também tenho aqui no nosso esquema. E com isso eu estou definindo agora na parte lógica que eu tenho uma tabela chamada humans e esse esquema é o responsável por mapear os meus dados, a minha lógica com essa tabela, tá? Mas ainda assim isso aqui não é suficiente para inserir um humano no banco de dados. A gente também precisa do que a gente chama de um changeset. O que é um changeset? E vai ficar mais claro para você daqui a pouquinho o que é um changeset. Mas o changeset é uma struct, tá? Uma struct nada mais é do que um mapa como um nome, mas ela é uma estrutura de dados que vai validar tudo que vai mudar no meu banco de dados e se essas mudanças são válidas ou não são válidas. Então, um changeset, ele faz o casting dos dados. Por exemplo, se eu receber o age com uma string, ele vai fazer um cast para o integer, tá? Ele já vai fazer o cast automático. E eu posso definir, por exemplo, que todos os humanos donos de pets têm que ser maior de 18 anos. Então ele vai fazer essa validação também. E no final eu vou ter uma estrutura que vai falar, olha, banco de dados, você mude com esses dados aqui, porque eles são válidos. Ou eu vou ter uma estrutura de dados especial que vai falar, olha, banco de dados, tem essas mudanças aqui que eu queria fazer, mas elas não são válidas, então nem faz nada com elas. É isso que o changeset em resumo faz. Para a gente criar o changeset, a gente vai criar uma função pública chamada changeset, que ela vai receber parâmetros, tá? Ela vai receber os parâmetros que eu quero inserir do humano, né? E eu começo da seguinte forma. Um changeset, sempre que eu quero criar um changeset para fazer inserção de dados, eu vou começar. Lembra que eu falei que aqui eu vou gerar uma estrutura de dados especial com algumas informações ali dentro? Então, o meu changeset, ele vai começar com uma estrutura de dados dessa vazia. Como eu defino uma estrutura de dados vazia aqui? Eu vou colocar um %, underline, underline, module, underline, underline, abre e fecha chaves. O que isso define?
Isso aqui nada mais é do que eu escrever isso aqui, ó. O underline module é substituído pelo nome do module. Então é a mesma coisa de eu estar começando com ptx.human. E tá vendo que isso aqui é quase igual a sintaxe de um map, que é assim, né? Por isso que eu digo que a struct nada mais é do que um map com um nome. E algumas features adicionais que num vídeo, talvez até o próximo, eu trago sobre structs e explico um pouco melhor o que são structs. Mas, por enquanto, é só importante você entender que eu estou começando com uma struct vazia, que é como se fosse um map, tá? Beleza. Então eu vou começar com uma struct vazia. E a primeira coisa que eu vou falar, eu vou fazer assim, eu vou passar essa struct vazia para uma função cast, que é a função do ActoChangeSet aqui, onde eu passo para esse cast uma lista de parâmetros que eu quero que sejam feitos o cast, tá? Então, ó, tô pegando essa struct vazia, tá? Vou passar os parâmetros que eu estou recebendo aqui via função, que é os parâmetros que eu quero inserir no banco de dados, e também para quais campos eu estou fazendo o cast. No caso, eu quero todos esses campos aqui. Então eu vou até criar uma variável de módulo aqui. Uma variável de módulo, se você não sabe, é como se fosse uma constante com todos esses campos. Então, age, CPF, e-mail e name, tá? Vou criar aqui um @fields com todos esses fields e coloco aqui, ó, @fields. Beleza? Dessa forma, eu já vou fazer o cast dos parâmetros que eu vou receber aqui via argumento de função, fazendo o cast para todos esses aqui que estão definidos. Tudo bem? E só isso aqui já dá para a gente testar um pouquinho para você começar a entender. Então eu vou ir no terminal, vamos digitar um -smix para a gente executar o mix dentro do terminal. E olha só, se eu fizer agora assim, ó, ptx.human, e olha só, vou criar aquela struct vazia para você ver da forma como eu te mostrei. Olha só, tá vendo? Eu tenho uma struct, ignora esse meta aqui, ele não é interessante pra gente, mas olha, eu tenho todos os campos aqui nulos, que é idade, CPF, e-mail, ID, inserido quando, nome e atualizado quando. Agora, se eu tiver um map aqui, como por exemplo, age 28, então eu vou chamar esse map de params aqui, age 28, CPF 123456, e-mail rafael@banana.com. O ID é gerado automaticamente, o inserted@, e o updated@ também, então faltou o name só, Rafael, tá? Agora eu tenho essa lista de parâmetros, então se eu fizer agora assim, ó, ptx.human.changeSet e passo esses parâmetros, vamos ver o que vai acontecer? Olha só, agora eu já tenho uma struct especial, que é o que eu disse, que é o changeSet, com todas as changes que vão ser feitas no banco de dados, e não tenho nenhum erro, ó. O erro está vazio e está aqui, ó, valid, true. Então esse changeSet é válido, eu poderia inserir esses dados no meu banco de dados diretamente. Não vou inserir ainda, a gente ainda vai inserir nesse vídeo, mas é só para a gente começar a entender um pouquinho o que é esse tal de changeSet, tá? Beleza. Só para te provar que o cast é feito, olha só, vou mudar o age para uma string, vou passar de novo aqui os dados. E olha só, o age ainda é um inteiro porque foi feito o cast. Então, o cast que eu estou fazendo aqui está funcionando. Agora a gente pode começar a inserir validações. Por exemplo, eu vou adicionar uma primeira validação aqui, chamada validate required, tá? E vou passar essa mesma lista de fields aqui. Ou seja, eu vou dizer que todos esses campos são obrigatórios e eu não posso inserir nada no banco sem esses campos. Então deixa eu limpar a tela. Vou dar um recompile aqui, já que eu mudei meu código. Agora, ó, vou criar os parâmetros sem o nome, por exemplo, tá? E vou chamar o changeSet. E olha só, agora o valid do changeSet é falso e eu tenho um erro aqui, ó, mapeado, que o nome não pode ser branco, eu não posso não ter o nome. Tudo bem? Então a gente já começa a ver que o changeSet ele vai fazendo as validações que a gente for inserir. Um changeSet tem inúmeras validações. Você pode até ir no Google, digitar ActoChangeSet, tá? E na documentação oficial, e aqui em Functions, você vai ver várias validações, ó, validate, 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 validate. Tem inúmeras validações que ele já vem pronto para fazer e a gente vai testar algumas delas, mas se você tiver curiosidade, você pode vir aqui e ver. E então, vamos continuar aqui inserindo algumas validações. Por exemplo, vamos pôr um validate number para o campo age. Eu quero dizer que ele tem que ser greater
than or equal to 18. Ou seja, idade, o usuário não pode ser menor que 18 anos. Tudo bem? Vou criar uma outra validação aqui, por exemplo, poderia ter um validate length e dizer que o campo nome tem que ser maior ou tem que ser no mínimo, por exemplo, 2 caracteres. Vou pôr assim, ó, min 2. Tá? E como que eu sei todas as opções? De novo com a documentação. Por exemplo, se a gente vier na documentação validate length aqui, você vai ver ó, as opções. Ó. Eu tenho a opção is, que o número tem que ser exatamente esse valor, o número tem que ser no mínimo esse valor, no máximo esse valor, tem que ter um certo quantagem de bytes, e a gente pode customizar a mensagem de erro também. Então tem várias opções. Se você quiser explorá-las, vá na documentação e confere tudo lá. Mas olha, adicionei 2 validações aqui. Vamos voltar aqui, ó, vou dar um recompile. Vou de novo voltar aqui com os meus parâmetros completos, criando eles aqui, ó. Tudo válido, beleza, bonitinho. Agora vamos mudar a idade do Rafael aqui para 15. Tentar de novo. Olha só, agora valid, false, e eu tenho erros aqui também. Tudo bem? Ou vamos voltar agora com a idade para o 28, mas vamos tentar criar um usuário com um nome com uma letra só. Validando, tá aí falso também, o change set é inválido. Tudo bem? Vamos voltar aqui com o Rafael. Beleza? Então, ó, agora o que eu vou fazer? Para a gente começar a brincar de fato com o banco de dados. Como que eu crio um change set? Através da função que a gente criou, chamada change set, que recebe os parâmetros. Então eu vou fazer, ó, change set é igual a isso aqui, tá? Então agora eu tenho uma variável aqui chamada change set. E se eu chamar agora o meu repo, esse módulo repo aqui, ó, se eu chamar assim, ó, ptex.repo, e por que ptex.repo? Se a gente vier no nosso código, você vai ver que você vai ter um arquivo aqui, ó, em lib ptex repo. Esse arquivo aqui é quem faz a ponte entre a nossa lógica e o banco. É ele que conecta o nosso código lá no banco de dados. Ele que pluga lá através do adapter que ele define, que no nosso caso é o Postgres. Por isso que a gente usa o repo. Se a gente der um ptex.repo ponto aqui e tab, olha só, a gente tem todas as funções necessárias para interagir com o banco de dados. Então vai ter um get, vai ter um insert, vai ter um delete, aqui o delete, vai ter função para rodar carry, vai ter função para atualizar, ou seja, várias funções. E de novo, tem dúvida? Por exemplo, ptex.repo.insert, se eu der um H aqui, vai estar a documentação, ele mostrando como é feita uma inserção, ó, uma documentação bem completa, tudo bem? Mas o mais importante é a gente ver o seguinte, se eu chamar agora ptex.repo.insert e passar o changeset aqui, ó, vamos ver o que acontece? Olha só, ele deu aqui uma carry de debug, por quê? Porque foi inserido no banco de dados e ele me devolve um OK aqui, ó, uma tuplinha com OK, e a struct que representa o humano que eu inseri no banco de dados com o ID 1, já que é o primeiro cara que eu inseri, e o ID por default é inteiro. Se precisar utilizar UUIDs, a gente tem que configurar, e se você quiser que a gente faça essa configuração, deixa o comentário aí que eu trago um vídeo especificamente sobre UUID no futuro, tá? E o inserted@, updated@ tá aqui, bonitinho também, gerado automaticamente. Tanto que se eu fizer agora, ó, ptex.repo.all, que é para carregar todos e passar qual é o módulo, qual é a entidade que eu quero, ptex.human, ele vai trazer todos os humanos inseridos no banco de dados, que no caso eu tenho um aqui, que foi só o Rafael, que eu inseri no banco de dados, tudo bem? Se a gente não quisesse ficar repetindo tudo isso toda hora, eu posso fazer aqui até um ptex.human, fazer um alias, né? E fazer um alias ptex.repo, e agora eu posso digitar só repo ou posso digitar só human, porque o alias cria um apelido. Então, sempre que eu faço alias e o nome de um módulo longo, o último nome é o que vale. Então, se eu digitar human, só aqui, ó, ele vai interpretar como ptex human. Se eu digitar só repo, ele vai interpretar como ptex.repo. Tudo bem? Agora, ó, vamos fazer mais um teste. Vamos criar um change set inválido aqui, uns parâmetros inválidos de novo. Ó, vou criar o parâmetro com age 15. Agora eu vou fazer assim, ó, vou pegar esses parâmetros, vou passar para o meu human.changeset, e esse changeset eu vou passar com pipe operator para o meu repo.insert.
Vou dar um Enter. Olha só, não foi inserido nada agora, porque eu recebi um erro. Por quê? Porque a idade não é válida, a idade tem que ser maior de 18. Esse erro pode não ser muito legível, vir todo diferentão assim, mas esse formato é padrão do Ecto para a gente poder customizar e agregar essas mensagens. De novo, se você quer um vídeo sobre isso também, deixe seu comentário, é muita coisa que a gente pode explorar a partir desse vídeo, então a gente vai explorando à medida que vocês forem pedindo aí, e eu posso mostrar como deixar esse erro bonitinho, amigável também, mais pra frente, tudo bem? Mas o que não é a intenção desse vídeo, senão se eu for explorar tudo vai ficar muito longo, obviamente. Então com isso a gente já entende aqui para que serve um changeset. Se você vê que o Ripple já está pronto para trabalhar com changesets, né? A gente não precisa fazer nada muito além disso, tá? Porque o changeset é essa estrutura interna do Ecto, então como o Ripple também é do Ecto, o Ripple sabe trabalhar com changesets. Se a gente pegar, por exemplo, de novo a documentação, por exemplo, hripple.insert, você vai ver, vamos subir aqui, que a função, em geral, vai esperar uma struct ou um changeset. Tá? E isso a maioria das funções do Ripple sempre vão trabalhar com changesets, que é essa estrutura padrão para a gente interagir com o banco de dados. Você vê que apesar de nomes diferentes, é uma abordagem talvez não tão usual com aquilo que você está acostumado, não é nenhum bicho de 7 cabeças, na verdade é bem simples, uma vez que a gente entende toda a camada aqui, apesar de um exemplo simples também que a gente está fazendo, mas é bem tranquilo de entender, não é? Agora então a gente viu como a gente insere, né, um humano, só que se a gente lembrar no nosso modelo de dados, vamos até voltar lá no modelo, a gente também tem um relacionamento, né, com o pet. A gente quer criar um pet também, e o pet também vai ter um nome, um tipo e uma idade. Como a gente já viu basicamente a estrutura padrão para criar a tabela, que é através da migration, a gente pode até começar a mover um pouquinho mais rápido. Então no nosso terminal a gente vai dar um mix ecto.gen.migration create pets table. Beleza. Agora lá no priv Ripple migrations eu vou ter aqui a migration de criação dos pets, né? Posso até copiar aqui, para ser mais rápido. Vamos copiar aqui e colar aqui o do humano, mas que a gente vai usar para o pet. Então vamos mudar aqui o nome da tabela para pets. E pet vai ter uma idade, vai ter um kind, que é o tipo, né, que é a string, um nome e também o ID, que vai ser gerado automaticamente. Timestamps a gente ainda vai ter, só que apenas como a gente tem um relacionamento agora, já que o pet pertence ao humano, e aqui é interessante a gente ver que a gente vai ter um relacionamento que a gente chama de... Deixa eu até aumentar aqui. A gente vai ter um relacionamento que a gente chama de one to many. Porque o one to many, um humano pode ter diversos pets e um pet pertence a um humano, tá? Então é esse relacionamento que a gente está construindo aqui. Um humano pode ter vários pets, mas um pet pertence apenas a um humano. Então, para a gente criar essa referência de qual humano é dono desse pet, também precisa ter lá no nosso banco de dados uma coluna que referencia o ID do humano, para através desse ID eu saber que aquele pet pertence àquele humano. Então a gente vai adicionar uma nova coluna aqui chamada Human ID, tá? E a gente vai colocar aqui references, tá? E no nome da nossa tabela aqui, que no caso é humans, tá? Então eu vou ter uma coluna Human ID que referencia a tabela humano, tá? Isso aqui já é suficiente. Posso vir no meu terminal, mix ecto.migrate para ele criar essa tabela para a gente também. Deixa eu ver, missing terminator end, que eu esqueci de um end em algum lugar aqui quando eu copiei e colei. Aparentemente sim. Vamos executar de novo. Agora sim, foi criada a tabela de pets também, então agora a gente pode fazer o mesmo fluxo para criar um pet no banco de dados. Então, de novo, a gente vai lá em lib petex, da mesma forma que a gente tinha esse human, vou até copiar, vou criar um novo arquivo chamado pet.ex, vou colar aqui. Agora eu vou ter um petex.pet, tá? O meu esquema vai ser pet
O meu pet não vai ter idade, CPF, né? Ele tem idade, e-mail, kind, né? Que é o tipo dele, tá? Então vamos refletir isso aqui também. Age, né? Que é um inteiro, o nome e vou pôr o kind aqui também, que é o string. Beleza, idade. Eu não preciso validar que é maior ou igual a 18, eu só precisava validar que é maior ou igual a 0, né? Provavelmente. O nome, vou deixar essa mesma validação. Só que aí tem mais uma diferença agora. Como o pet pertence ao usuário, a gente também tem que referenciar isso aqui na nossa lógica, tá? A gente tem que referenciar na nossa lógica que o pet pertence a um usuário, não, a um humano. Então, embaixo dos fields aqui, eu vou fazer assim, ó, vou chamar agora uma macro que é belongs to, a gente coloca belongs to o nome da tabela, humans, e o nome do módulo, que é human. Para eu poder usar o human direto aqui, eu tenho... Ah, faltou um N aqui. Belongs to... Não precisa desses parênteses, não é a sintaxe que a gente segue. Para eu usar human direto aqui, eu tenho que fazer um alias também. Então, vou fazer um alias. Pettex.human, para eu poder usar. E da mesma forma, aqui no human, eu tenho que definir agora que ele tem vários pets. Pode ter vários pets. Então, aqui eu vou colocar um has many, dois pontos. Has many, desculpa, não dois pontos, espaço. Pets e vírgula, pet, que é o nome do módulo. Então aqui eu também tenho que colocar um alias, pettex.pet. Beleza? Com isso eu estou definindo um relacionamento de one to many, através do has many aqui no human e através do belongs to human. Tudo bem? Deixa eu ver o que ele está falando aqui. O que ele está reclamando. Invalid association. Pettex.pet does not have a field human ID. É porque eu não tinha salvo aqui, ó. Você vê que eu apertei o Ctrl S aqui, você ouviu o barulho, ele sumiu aqui, faltou salvar, e por isso ele estava avisando ali, porque ele não tinha salvo o belongs to aqui também. Tudo bem? Isso aqui já deve ser suficiente para a gente agora poder inserir um pet que pertence a um humano. A gente pode até fazer o teste. Vou fazer um ex-s mix de novo. Vou começar já. Deixa eu ver o que ele está falando de novo. Associated schema pettex pet does not have a field human ID. Ué, deixa eu verificar se eu digitei tudo certo. Aqui, aparentemente está certo. Belongs to human. Aqui é no singular, na verdade, porque eu pertenço a um humano só, tá? Apesar da tabela chamar humans, aqui eu pertenço a um humano, então aqui é human singular e não plural. Tudo bem? Então, vamos executar de novo aqui. Ó, o warning já sumiu, agora tá certinho. A gente tem que ficar ligado com essa questão do plural ou do singular quando usar, porque o Ecto considera isso pro inglês ali ficar mais certo na hora de quem tá lendo o código. Tudo bem? Então, ó, agora vamos fazer um alias. De novo, pettex.repo. Vou fazer um alias, de novo também, pettex.human. E já vou fazer um alias pettex.pet. Agora eu vou criar os parâmetros do pet que eu vou inserir. Por exemplo, eu vou fazer um name lab, minha gatinha chama lab, né, para quem não sabe. Idade, vou pôr aqui, eu nem sei quantos anos ela tem, eu imagino que é uns 4, 5 anos, vou pôr 4. Tá? Eu vou ter que ter um campo aqui, human ID, que no caso eu vou colocar com o valor de 1, porque eu só tenho o Human ID 1, que foi o Rafael, que eu inseri lá anteriormente, né, que a gente fez. E falta o kind aqui, que eu vou inserir como gato, por exemplo. Tudo bem? Agora, vamos tentar, através desses parâmetros, criar um change set. Pettex.pet. Na verdade, eu já fiz alias, né, então é só pet.changeset, vamos ver. Valid. Então vamos agora fazer um py para repo.insert. Vamos tentar inserir. Deu erro. Relation pet does not exist. O que faltou? Insert into pet. Undefined table. Deixa eu ver o que eu fiz. Aqui no esquema, ó, de novo eu me confundindo com plural e singular. Aqui o nome da tabela é plural, então aqui é pets. Então vamos dar um recompile. Vamos limpar a tela. Vamos tentar executar de novo. E agora sim, esse pet foi inserido aqui com a referência. Era para eu ver aqui um Human ID
e não estou vendo um Human ID. Provavelmente eu cometi mais um erro também. Vamos ver junto aqui qual erro eu cometi nesse caso. Era para eu estar vendo ali um Human ID. Ó. Tanto que agora se eu fizer um repo.all pet, ó, eu estou vendo pet aqui, mas não estou vendo Human ID. Vamos conferir ali o que eu fiz de errado. Vamos voltar lá no change set então. Fields, age, name, kind, tudo bem. Ah, sim, erro bobo meu. E é até legal que essa aula tá mais livre. Essa aula não, desculpa. Eu ainda tenho que tirar a mentalidade do Rafa Ignite, do Rafa NLW. Vídeo, a gente tá no YouTube, né, galera? Mas, olha só, foi um erro bem tranquilo, que é, como eu defino os fields aqui em cima, quando eu tenho o cast desses fields, apesar do ID ser feito o cast automaticamente, já que ele na verdade é gerado automaticamente, eu tenho que ter nos meus fields aqui, no caso, um Human ID, tá? Para ser feito o cast aqui dos fields, já que o Human ID eu recebo via parâmetros, não é gerado automaticamente. Então ele deveria estar nessa lista aqui também, mesmo que através do esquema ele seja definido através da linha 14, que é o belongs to. Então vou dar um recompile, vamos tentar inserir de novo. Ó, agora sim eu inseri o pet com o Human ID aqui validado certinho com o valor definido como 1, tudo bem? Apesar de ser um pet novo agora que é o ID de número 2. A gente nem pegou isso até, por quê? Porque não tinha também nos fields como required aqui e por isso ele deixou aquele null ser inserido. É um bug que teria esse dado inválido no nosso banco de dados, um pet órfão ali sem um dono, tudo bem? Mas é assim que a gente define o relacionamento, mesmo a gente tendo cometido esses pequenos errinhos aí no meio do caminho. O mais importante é a gente saber agora que é o seguinte, através do relacionamento que eu defini, se agora eu fizer assim, ó, repo.get, vou fazer um repo.get para pegar um humano só, então eu vou pegar o humano, aqui ó, human, de ID 1. Olha só, eu tenho aqui o humano, petx human, que ele tem aqui um campo pets, mas por padrão, os pets desse humano não são carregados automaticamente. Por que eles não são carregados automaticamente? Porque o Ecto ele tem essa abordagem lazy, essa abordagem preguiçosa. Porque eu não quero fazer carries desnecessárias no meu banco de dados, a não ser que realmente eu precise daqueles dados. Por isso que ele não é carregado automaticamente aqui, sozinho, no mesmo momento. Ah, Rafa, mas eu quero carregar todos os pets de um humano. Como é que eu faço? Tem como? Tem como. É só através de um humano, a gente sempre pode ter uma função do repo aqui, que é o repo.preload, e com esse repo.preload eu falo assim, repo, através desse dado, carregue esses que são filhos também. O repo.preload espera uma lista de filhos, então no nosso caso é só pet, então eu vou passar repo.preload pet aqui, tá? Na verdade, pets, porque, de novo, plural, singular. Um humano pode ter vários pets, então é pets no plural. Então é pets. Agora sim, ó, eu carreguei o humano com uma lista de pets. No caso, esse humano só tem um pet aqui, tá? Mas uma tem que inserir outro. Então, eu vou criar um novo parâmetro aqui, ó. Vou criar agora um name aqui, sei lá, Alfredo, em homenagem ao Leon, do Coisa de Nerd. O tipo cachorro, tá? Vamos inserir esse pet. Tá aí inserido o Alfredo. Agora, se eu fizer o mesmo repo.get aqui do humano de ID 1 e para carregar todos os pets, agora ó, eu tenho o humano com todos os seus dados e todos os pets aqui também, tá? Tanto a Lab quanto o Alfredo, o gato e o cachorro desse humano. E com isso a gente viu também como criar associações no Ecto através do belongs to, através do hasMany e através das nossas migrations também. Ainda tem muito que a gente pode explorar no Ecto. Como fazer carries, como criar relacionamentos many-to-many, como a gente pode usar UUIDs. Deixa eu ver mais o que. Como a gente executar transactions. Então, tem muita coisa a ser explorada e eu quero ouvir de vocês esse feedback. Se vocês querem descer mais fundo no banco de dados, a gente trazer vídeos, não sei se parte 2 ou parte 3, mas complementações de como trabalhar com Ecto aqui no banco de dados,
pra gente ir cada vez mais fundo no Ecto, ter esse aulão de Ecto aí, apesar do básico aqui. Porque a gente pode explorar como atualizar, como deletar, a gente pode atualizar também como fazer inserções múltiplas de uma vez só, como fazer deleções múltiplas. Tudo isso a gente pode explorar, então como sempre deixe seu feedback para a gente saber e direcionar o nosso conteúdo aqui no nosso canal, afinal é para vocês, comunidade, que a gente faz todo esse conteúdo com muito carinho. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa introdução geral ao Ecto, entendido um pouco melhor o que é uma migration, o que é um esquema, o que é um changeset e como a gente interage dessa forma básica do Ecto, né? Também como criar um relacionamento aí através do humano e através do pet e criar validações também, que é essencial quando a gente está lidando com dados, a gente está lidando com a segurança de dados no nosso banco. Então, lembre de deixar seu feedback, seu comentário. Muita gente me faz correções nos comentários, coisas que eu deixei passar, eu falei errado. Eu encorajo você, pode fazer isso tranquilamente. Para mim, eu estou aprendendo junto com vocês. Eu não estou na posição aqui de talvez um mestre que sabe tudo, não. É um aprendizado contínuo, como a gente sempre fala aqui na Rocket. Então a gente está aprendendo junto, está se comunicando junto e está crescendo como uma comunidade. Não deixe de ver os outros vídeos do Code Drops e todo o conteúdo que a gente está produzindo toda semana no nosso canal. E espero te ver aqui na semana que vem em mais um Code Drops de Elixir no canal aqui da Rocket. Um abraço e tchau, tchau!